Começando mais um episódio do AcriCast. Hoje a gente vai conversar com engenheiro agrônomo, pecuarista, tem muita história para contar, tem um conteúdo muito bom sobre pecuária, que é o Luiz Antônio Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pela deferência de eu estar aqui contando um pouquinho essa história minha aí de mais de 43 anos aqui no Mato Grosso. E começou há muito tempo, há 40 anos atrás, e aí como que foi essa trajetória na pecuária? Então, rapaz, bem inovadora, né? Eu formei em 1977 e vim para o Mato Grosso em 79, como um dos diretores da Camargo Correia, que a Camargo tinha duas fazendas aqui, uma em Diamantino, outra no Pantanal, e tinha a Morro Vermelho, que era a base do gado PO nossa em Jaú. E aí eu tocava as três. Então eu acho que eu fui um cara que trabalhou muito, viu, cara? E andei muito também. E faz parte da Camargo Correia, né? Exatamente, que fazia parte da Camargo Correia, onde a gente tinha o gado mais, vamos dizer, mais mexido, né? Dentro de genética, era o gado da Morro Vermelho. E a gente veio para cá porque nós queríamos trabalhar bastante com gado comercial e a gente resolveu, um certo momento, trazer um pouco desse gado PO para a fazenda Arroz Sensal ali perto de Diamantino, em Nortelândia, onde ficava em Nortelândia, para a gente fazer um pouco de touros, porque a gente era obrigado a comprar muitos touros à medida que você crescia o rebanho lá. E nós chegamos na Arroz Sensal ter praticamente 20 mil cabeças de gado. Era uma grande propriedade lá. Era muito grande. Arroz Sensal tinha, naquele momento que eu vim, em 79 e 80, começo de 80, tinha aberto, acho que 8 mil e poucos hectares, e nós chegamos a fazer lá 24 mil abertos. Eu não sei se o senhor lembra, mas o nome dessa fazenda, ele tem uma história interessante, né? Eu não me recordo bem, mas da Arroz Sensal. Porque lá, na verdade, era um arroz sensal com tudo junto, né? Era arroz sensal, né? Aí deixaram como arroz sensal, mas era um nome, né? Para não ficar aquele nome quebrado, assim, de arroz sensal, ficou arroz sensal, uma coisa só. Muito bom. E o senhor também foi pioneiro em várias coisas, né? Uma delas foi com a Nelore, né? A criação da Nelore. Né? Exatamente, né? Nesse momento aí, a gente achava que a gente dependia um pouco de uma entidade que trabalhasse o gado que tinha no Mato Grosso, e hoje a Nelore é super importante. A gente vê já hoje a CNB. A CNB hoje é uma entidade fortíssima do Nelore em São Paulo. E as regionais são muito importantes para ela. Muito importantes para ela, porque é onde que você está, onde mais perto do gado. E Mato Grosso tem que ser uma das melhores, eu acho, sempre uma das melhores. Nós temos o maior rebanho, nós temos um dos maiores volumes de gado PO, entendeu? E isso era importante para você ter uma entidade que começasse a brigar um pouco nas coisas que a gente precisava. E eram muitas, né? Eram muitas coisas que você tinha que mexer. E aí começamos eu, o Olímpio e o William Cury, e num certo momento o William, ele já estava um pouco longe de Cuiabá. A fazenda dele, até porque em Mato Grosso era longe também. Ele falou assim, então o Olímpio vai ser o primeiro presidente. Aí foi o Olímpio, e logo depois foi eu. Aí eu saí, entrou Zé Wellington, que era da Receita Federal, depois entrou Bernardes, depois entrou Mário Cândia, depois entrou o Gilberto Porcel, de Sinop. E aí depois, num certo momento, eu voltei para a Nelore, mais uma gestão, e acho que depois de tudo isso aí foi o Mário voltar e agora tá o Alexandre aí. A gente entrevistou o Alexandre Raj em um episódio, inclusive ele cita, né,
que o nascimento da Nelore EBT, graças a exatamente o senhor e esses nomes aí que foram nós fizemos muitas coisas naquela época, até porque financeiramente era pequeno. Aí primeiro que nós começamos a incrementar com associados, trabalhamos muito isso aí, mas mesmo assim o dinheiro era curto, entendeu? E aí em um certo momento nós fizemos, cada um deu um touro, outro deu uma vaca, outro não sei o quê, fizemos um leilão, fizemos dinheiro, e aí começamos a fazer as provas de grande peso, que era o mote daquela época. Eu lembro, na época de escola, que foi uma das primeiras coisas que o Dr. Barson Vilares, que era o cara craque de Botucatu, eu formei em Botucatu, um craque, ele fazia já a prova de ganho de peso há bastante tempo atrás. E aí nós copiamos alguma coisa dele e incrementamos dentro da BCZ. Isso aí. E fizemos várias provas. E uma delas, eu acho que foi espetacular, acho que eu não conheço nenhum igual. Nós fizemos uma prova de grande peso na Arroio Sensal, dentro da Arroio Sensal, com 27 ou 28 criadores, e era, acho que, perto de 400 cabeças. Aí, depois da prova, nós fizemos um leilão, foi um baita leilão, cara. Um dos melhores que a gente fez até hoje. Inclusive, o senhor também foi um dos pioneiros em fazer leilão online, né? Então, o virtual. O virtual, acho que eu fui o segundo, ou o primeiro, o segundo, ou o terceiro. Lembra o ano disso? Ai, rapaz, foi quando eu naquele momento estava vendendo, começando a história de falar de vender arroz sensal e tal. Eu fiz um virtual de fêmeas antes, e depois eu fiz um de macho dentro do Parque de Exposição. E lá que eu passei mal. Pra burro, rapaz, mas fiquei mal mesmo. E aí que o Oswaldinho pegou na minha mão, rapaz, ele olhou pra mim assim e falei, rapaz, você tá infartando, eu vou levar você pro hospital. Ele tacou eu dentro da caminhonete dele, levou eu no Jardim Cuiabá, rapaz, e eu botei 2 stents lá. E esse cara cuidou de mim até mais do que minha família. Olha aí. Entendeu? Então eu tenho uma gratidão enorme com o Oswaldo. Eu falo pra ele que ele é meu anjo da guarda. Muito bom. Dr. Oswaldo realmente é um médico exemplar. É isso aí. E tem até uma curiosidade que teve até uma época que tinha um leilão, tinha uma venda que era vendido. Um dos primeiros que a gente fez no Brasil, isso aí, que a gente apartava os touros e normalmente colocava um bezerro que era irmão próprio dele, novinho. E a gente dava de presente. Olha. Dava o touro e dava pro cara pegar esse bezerro novo, criar no lugar dele, aonde ele ia ficar, na fazenda de quem comprou o touro, e muitos desses bezerros viraram grandes touros. Conheço vários aqui em Cuiabá que usou bastante esses bezerros naquela época. E fora isso também, eu acho que foi bem no começo, que a gente fez leilão de gado comercial. Só que eu não fazia virtual. Eu trazia 1.500 bezerros aqui em Cuiabá e vendia aqui em Cuiabá. Fiz muito isso. Hoje em dia... E a glória minha disso tudo, que era muito legal isso aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente vendia 1.500 bezerros em 20 minutos. Olha só. Hoje em dia tá muito mais fácil, porque hoje em dia vai lá, filma, não tem transporte, não tinha estresse, barca e desembarque. Isso, aquela época era tudo mais difícil, entendeu? Você tinha grandes problemas de estrada, era tudo mais difícil. Então, era um começo, que a gente achava que era um começo. A gente até... Mas foi super bem. A gente ficou muito feliz com isso aí, porque deu muito certo. Aí depois o Mauricião entrou com a história dele, tudo isso aí foi muito... Cresceu. Isso que eu ia falar, a gente conversou com o Maurício Tonhá, da Estância Bahia, e ele contou como que foi isso, então, e como era o início. A certo momento dele foi na Água Boa. E era muito difícil, né? Então, muito, assim... Muito. O pessoal não acreditava. Esse era o grande problema. A hora que você botava na televisão, tinha muito daqueles pecuaristas mais velhos, tal, que não confiava, né? Não confiava. Porque o cara vai vir aqui, vai trocar o bezerro que eu vendi. Não, eu vai chegar lá machucado. Não, rapaz, isso aí, tudo que a gente fez correto. O que teve problema trocou, o touro que não foi trocou. Então, como criador de PO, você tem que cuidar disso aí. Um certo momento que a gente começou a vender, bem no começo também, prenheses, rapaz, isso era notório
que às vezes o cara reclamava, o bezerro não nasceu legal, esse aqui é bezerro muito grande. A gente trocava, acabou, ponto final, você tem que fazer isso. Eu acho que o gado PO merece isso aí. Até pelo nome, né? Para manter o nome. E não só para manter aquilo que a gente sabia fazer um pouquinho, né? E o Felipe de hoje, o que ele anda fazendo? Como que anda essa... Então, rapaz, hoje eu acabei, bom, eu já fui um certo momento diretor da BCZ na gestão do Duda Biagi, e eu falei para mim que eu não gostaria muito de continuar, porque Uberaba é longe, eu tinha que ir pelo menos 2, 3 vezes por mês lá, tal. E aí na gestão do Gabriel conheço a família dele toda, seu Celso Garcia, seu Celso, o Gustavo, a dona Beatriz, conheço eles muito tempo, até porque a gente vendia bastante com eles, o gado PO. Eles vendiam comigo e eu vendia com eles, e no Paraná. E aí o Gabriel me insistiu demais e eu acabei ficando um dos diretores da BCZ. E eu mexo na BCZ hoje numa parte da gestão que para mim é bastante complicado, eu acho. Porque eu sou o diretor das promocionais. Existem 8 raças zebus. E eu cuido dessas 8 raças zebus. Mas é muito gostoso, porque tem vários presidentes de raça que são gente muito boas, entendeu? Muito boas. E que a BCZ faz um trabalho com eles também da própria parte financeira. A gente, com RGDs e RGNs da BCZ, a gente pega um volume daquilo ali e repassa para essas promocionais um valor por ano. Isso aí é super bom para essas entidades menores. Por exemplo, Indo Brasil, Cindy, Guzerá, todos eles recebem da BCZ, mês a mês, um valor para eles fomentar essas raças. Algumas são muito pequenas, entendeu? Indo Brasil, por exemplo, é pequena. Aí, se você não ajudar, acaba. E a gente não deixa acabar de jeito nenhum. E hoje o Gabriel tá à frente. Gabriel tá à frente da BCZ, fazendo uma gestão ímpar. Eu acho que foi ímpar. A BCZ é muito grande, gente. Ela é muito grande. A gente não tinha ideia do tamanho que a BCZ é. A BCZ hoje está estruturada dentro, acho que, de todas as cadeias pecuárias. IPA, MAPA, todas que você pensar aí, da própria Crimate, entendeu? Mas é importante. Agora, para mim, por exemplo, quando eu converso um pouco de ABCZ, eu falo muito da Crimate, porque a gente começou a Crimate bem no comecinho. E era, infelizmente ou felizmente, como se fala, eu acho que tudo isso é possível falar, você tinha só as pessoas de Cuiabá, que moravam em Cuiabá. Hoje não, hoje a Crimate cresceu, com esses 5 polos que existem no estado, com as pessoas novas, tá aí, possivelmente o novo presidente vai ser o Nando. Ixi, conheço o Nando gurizinho, então. Isso aí é um... Saudoso pai dele. Muito. Era um dos caras que a gente olhava com muito carinho, porque era o único cara que fazia gado mocho, fora o Ovidio de Brito, era o pai do Nando. E aí foi muito, muito legal isso aí. São nomes de pecuaristas que fizeram história em Mato Grosso, né? O pai do Nando, com certeza, pai do Marco Túlio em Rondonópolis. Pai do Marco Túlio, apesar do pai do Marco Túlio não tinha muito gado PO, mas várias pessoas. E hoje a gente vê de novo Rondonópolis entrando muito forte no Nelore. A Mônica, por exemplo, hoje é uma das pessoas que compra um volume grande de animais e está fazendo um baita de um gado. Conheço a Mônica, menina, pequena. E outros caras, os Sozinho lá de Rondonópolis, que cria super bem. E todo mundo. A família Porcel, que tem também uma grande... Gilberto. Nossa, Gilberto era meu amigo demais da conta. Ele e a Heloísa, muito. Conheço o Gilberto há bastante tempo. Desbravaram a região. Muito, na região de Sinop, total. Mas tem um monte de gente boa aí, vai. Juína, Juara. Acho que o único município que eu não conheço no Mato Grosso é Rondolândia. O resto acho que eu conheço tudo. É pequenininho, Rondolândia é pequenininho. Então,
Seu Felipe, pra gente então já levar para o encerramento, o senhor que já participou então de tantas associações, tantas entidades, nada melhor que o senhor deixar uma mensagem pro pecuarista, e a gente fala do pecuarista do antigo, do atual, da próxima geração que vem, a importância de se associar, de estar ligado a uma entidade para defender a sua classe. Não tem nem dúvida, eu acho que é importantíssimo isso aí. É o que eu falei, a gente deu um gás na Nelore quando a gente começou a juntar. A hora que você junta, você congrega isso aí de uma maneira enorme. Nós formamos agora da BCZ não é uma como a Acrimate, é um pouco diferente, mas é de todas as raças bovinas. Todas bovinas. Então, uma união ali. Uma união. O atual presidente é o Gabriel. Ficou Gabriel. De todas. Angus, Limousin, tudo que você pensar. E aí é o seguinte, veja como é importante isso aí. Nós tivemos um problema grave com o SMS de São Paulo. Um certo momento, o Tarcísio caneteou aquilo lá, e você ia, tudo que você transicionasse de gado PO dentro de São Paulo, você ia pagar SMS. Pô, sabe, quando juntamos tudo esse mundo aí, o que aconteceu? Em menos de 5 horas nós quebramos o negócio. Então é importante isso aí, você ter uma entidade forte. E a Acrimate é forte. Eu, dentro da BCZ, várias coisas que a Acrimate fez aqui, a BCZ é dirigida por 15 diretores, tem o Gabriel e mais 15. E o que acontece? Cada um numa área. Nós temos hoje lá, por exemplo, a Ana Cláudia, que é uma criadora super boa, e que mexe com a parte administrativa, como diretora administrativa. Um certo momento que a gente precisou dar uma mexida na BCZ, é evidente que eu falava da Acrimate. Porque a Acrimate fez um trabalho espetacular aqui nisso aí, na parte administrativa, acertar as coisas boas, entendeu? E só tem gente boa ali. Esse é outro momento. Gente que gosta de mexer e pessoas que são antenadas dentro da pecuária. E gente que cria, quase todo mundo cria. Então isso aí, a Acrimate para mim é como se fosse um filho pequeno meu, entendeu? Por aonde eu comecei. A Acrimate teve alguns problemas bem no começo, antes de empurrar nesse motogração aí. A Nelore, num certo momento, a gente ajudava bastante isso aí. E é importante, eu acho super importante. A Acrimate cada vez mais forte, melhor. Você vê hoje isso aqui, né? Que entidade consegue fazer um evento desse aqui de 4 mil pessoas? Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu vejo a BCZ, que é muito forte. Por exemplo, a Exposebu é muito forte. Ela é muito forte. Você consegue o que lá? 330 pessoas que passem dentro da BCZ. Mas não é um volume para você fazer palestra, para você fazer um evento, para você fazer como aqui. É fantástico isso aqui. Oswaldo está de parabéns, não só pela pessoa, mas pela entidade que ele é. Chico Manzi, rapaz. Chico Manzi, eu fui padrinho de casamento dele. Quando ele tinha cabelo ainda, né? Quando ele tinha cabelo e quando ele era guri. Guri. Quando ele estudou lá no Paraná, em Londrina. Quando ele era guri. E ele, a parte de reprodução das fazendas da Camargo, o Chico trabalhou muito comigo, quando não estava na Acrimate. Num certo momento que ele teve que ficar aqui, ele não podia mais fazer. Mas que bom, isso tudo é importante, são pessoas do bem. E onde você tem pessoa do bem, que nem o Cortella falou hoje, gente, quando você tem pessoa boa, você é boa. Quando você tem porcaria, é porcaria. Entendeu? Não tem jeito. E isso aí, a Acrimate tem esse dote muito forte. Muito forte. Obrigado, Felipe, pela participação. E a Acrimate está de portas abertas, nosso podcast está de portas abertas, para sempre ouvir um pouco mais da história que o senhor tem para contar. Obrigado, viu? Eu acho que daria para ficar aqui um tempão falando de muitas coisas, principalmente da Fazenda Camargo do Pantanal. O Chico conhece muita história ali. Tem que unificar os dois para conversar aqui. E ali tem histórias e grandes histórias. Eu brinco que se eu fosse fazer um livro, eu tinha que fazer 2. Um não dá. Muito bem. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, siga as redes sociais da Acrimate, acompanhe Instagram, Facebook, Spotify e tem também o nosso canal no YouTube com os episódios que já foram pro ar e os próximos que virão do nosso Acricast.